Bom, vamos falar agora sobre o Real-Time Database, que é o serviço original que o Firebase proporcionava, e foi por ele que acabou sendo bem conhecido por desenvolvedores Android e iOS ao largo de todos os aplicativos, e analisar como ele funciona e os porquês e que forma que a gente vai trabalhar com ele. Bom, o Real-Time Database foi o serviço original que o Firebase forneceu, e ele nos apresenta um banco de dados com uma estrutura de dados semelhante e similar ao NoSQL. Basicamente, a estrutura de dados, como nós vamos ver daqui a alguns slides, ele é um grande documento JSON, o que pode classificar ele como se fosse um banco hierárquico, talvez. Então, é um misto entre um banco documental e um banco hierárquico, uma arquitetura hierárquica de dados. Isso mostra claramente que a preocupação inicial deles era em fornecer um serviço que você pudesse compartilhar essas informações. Inicialmente isso era pensado como um serviço que não teria um volume muito grande de dados no que diz respeito à linearidade dele, então quantos registros, quantos nós temos. Mas ele consegue se virar muito bem mesmo assim, e os métodos de recuperação que você tem, a maneira pela qual você acessa esses dados é basicamente de uma maneira funcional. Então, você não tem uma query com SQL tão facilmente disponível assim. E o ponto importante é que você pode acessar essas informações pensando em uma estrutura hierárquica com nós filhos. Então, você tem um nó raiz no topo e você tem nós filhos. Esses nós filhos podem ter mais filhos. Então, por exemplo, a partir do nó raiz, pensando numa estrutura que vai trabalhar com clientes e produtos, por exemplo, você tem um nó raiz, e então tem um nó clientes logo abaixo dele, e embaixo do nó clientes você tem o cliente número 1, número 2, número 3, embaixo do cliente número 1 você tem o nome do cliente, o CNPJ do cliente, a cidade do cliente, o endereço do cliente, coisas assim. Você mantém esses dados de forma hierárquica, e assim como você tem o cliente número 1, tem o cliente número 2 e vai multiplicando isso. Pense num grande organograma que pode ser representado de forma vertical por um documento JSON. Um ponto interessante do Real-Time Database é que ele mantém uma sincronização automática nos clientes baseado num conceito que a gente está acostumado em Java, que é o conceito de listeners, do Design Pattern Inversion of Control. Você vai criar alguns métodos, deixar esses métodos prontos para que, quando houver alguma alteração de dados lá no servidor, lá na nuvem, o Firebase avise o seu aplicativo de que, olha, esses dados mudaram. Você vai se registrar para um certo ponto na hierarquia do teu documento, qual um nó em particular você quer se registrar para ouvir, e esse nó então vai te enviar informações quando ele houver alteração e você recarrega daquele nó para baixo. Isso significa que se você se registrar para ouvir alterações no nó raiz, qualquer nó que seja alterado abaixo do raiz vai forçar um update e você vai receber os dados todos do raiz para baixo. Se esse teu raiz não tem tantos dados assim, isso pode não ser um problema, mas se por acaso você armazenou lá milhares de clientes ou milhares de pedidos, isso pode começar a ficar um tanto quanto complexo. Então, apesar de que nós temos o controle em termos de programação de qual parte da árvore você vai baixar, de que forma que você vai fazer essa sincronia, é importante lembrar que o programador também tem que usar de parcimônia para saber o quanto você precisa de atualização, qual porção da árvore é mais valorizada que outra, e o que é importante para o teu aplicativo em particular. E claro que o uso fica simples com um volume de dados pequeno. À medida que você começa a ter mais e mais dados colocados ali dentro, a complexidade na programação pode começar a ficar um pouquinho complexa. Isso pode ser um problema. Bom, as características principais do Real-Time Database é que ele é real-time, de novo um palm face quase. E esse real-time, na realidade, ele não é um conceito real de um banco de dados de tempo real. Qualquer estrutura de tempo real pressupõe não que as coisas aconteçam no mesmo instante. Isso não é o que redes de tempo real, sistemas de tempo real imaginam. Mas que o retardo seja conhecido. Um sistema de tempo real vai dizer, olha, eu vou executar essa função em até x milissegundos, em até x nanosegundos. Esse é o ponto interessante. Em sistemas de tempo real, você sabe qual vai ser o teu retardo máximo. Nós ainda estamos falando de sistemas computacionais. Então, em uma rede, você tem uma série de fatores que contribuem para uma certa arbitrariedade em relação a quanto tempo vai levar para que uma informação saia de um lugar e chegue até outro. Mas, em uma rede de tempo real, você sabe qual o limite máximo de tempo você vai levar. E esse limite, obviamente, tem que ser pequeno. Nesse sentido, não dá para chamar o Real-Time Database realmente de um banco de dados de tempo real.
Mas ele vai procurar fazer isso no menor tempo possível. A gente vai ver nas demonstrações que ele consegue fazer isso em realmente muito pouco tempo. Mas dá para dizer que ele é quase que próximo ao tempo real, near real time. Tem isso de forma bem rápida. Ele é um banco offline, porque apesar de você estar em contato com os dados de uma nuvem, se você tentar atualizar alguma coisa e a nuvem não estiver disponível por algum motivo, ele vai atualizar localmente e vai enfileirar isso para quando você volta a ter a conexão com a rede. E você, programador, não precisa se preocupar com isso. Ele vai fazer isso de forma automática. Então, ou seja, você tentou gravar localmente, ele grava, ele mantém isso gravado numa árvore local, e quando a rede aparecer, ele vai buscar esse dado. Se você tentar buscar um dado e o dado já está armazenado localmente, cacheado localmente, ele vai te apresentar o último cache se ele não conseguir ir para a rede. Se ele conseguir ir para a rede, é ótimo, caso contrário, ele apresenta um cache. Então, todas as informações são cacheadas localmente. Se você quiser, além desse cache local, um cache pressupõe o fato de você já ter acessado a informação previamente, né? Então, se você acabou de abrir o aplicativo, nunca acessou nada e a rede não está disponível, não há cache para que você busque, né? Se você reiniciou o teu dispositivo, por exemplo. Mas você pode solicitar para que ele sincronize mesmo assim. Então, os dados sempre vão ser mantidos sincronizados e guardados num storage local, no teu disco local. Você pode controlar isso de forma programática. Ele também é acessível a partir só dos dispositivos móveis, o que quer dizer que você não precisa ter um servidor configurado para isso. Essa não é a tua preocupação. Você se preocupa só com acesso a partir do dispositivo móvel, ou da página web, ou do iOS ou do Android, e o resto fica a cargo do provedor, no caso o Google Firebase. E ele tem uma escalabilidade que pode ser bem grande. A princípio não estava pensado, mas a Google acrescentou algumas coisas ao Firebase de forma que você possa particionar o seu banco para que ele atenda um número maior de clientes. O particionamento acaba sendo interessante porque você pode, como no exemplo que eu falei de clientes e produtos, ter um volume grande de clientes e um volume grande de produtos. Então você particiona o teu banco entre clientes e produtos. E cada porção do aplicativo, cada ação do aplicativo, você conecta numa porção diferente. Então, quando você está consultando clientes, você não está atrapalhando as pessoas que estão mexendo com produtos e vice-versa. Essas adições ao Real-Time Database acabaram se cristalizando numa nova versão do banco de dados, que é o Cloud Firestore. E esse banco de dados, ele já tem uma visão um pouco diferente do Real-Time Database no que diz respeito a como você organiza os dados. Então, enquanto no Real-Time Database você tem uma única estrutura de dados, uma única árvore você vai se colocando dentro dela, no Cloud Firestore você tem o conceito de collections, como nós temos no MongoDB. Então você tem collections, documentos dentro dele. Esse novo tipo de banco de dados saiu de beta no ano passado, mas as APIs dele não estão assim tão maduras, não no sentido que elas são instáveis, elas são bastante estáveis, mas no fato de que eles podiam dar mais facilidades para o programador. Como o Real-Time Database está há mais tempo disponível, ainda é de um razoável consenso entre programadores que é mais simples trabalhar com o Real-Time Database e ele vai ter esse lugar ao sol por muito tempo. Ele não vai desaparecer num tempo conhecido tão cedo, porque boa parte dos aplicativos consegue se virar muito bem com o Real-Time Database e a simplicidade que ele possui. De novo, aquela questão, se você está querendo colocar 8 milhões de registros dentro de uma aplicação móvel, você tem que pensar, sério? Eu preciso de tudo isso dentro do aplicativo móvel? Se você coloca uma lista na tela que tenha 12 mil itens, eu vou precisar de uma lista na tela com 12 mil itens? Nem timeline do Facebook você consegue ficar rolando tanto. Aliás, a estratégia é diferente para você pensar em listas tão grandes assim. Então, um volume exagerado de dados dentro de um sistema móvel, você tem que pensar realmente qual a intenção disso. Não que isso não seja necessário em alguns aplicativos, é evidente que essa chance pode acontecer. Mas, de forma geral, pense a respeito quando você começar a ter um volume de dados muito grande sendo apresentados para os usuários. Bom, os dados são colocados dentro de uma mesma árvore, isso quer dizer que você vai ter um nó filho que é dos clientes e um nó filho que é dos produtos, mas ambos são filhos da árvore principal, do raiz da árvore. Então, os clientes, os produtos, os pedidos, todos os dados são armazenados dentro da mesma árvore. Então, uma árvore só. Cada vez que você manipula um nó filho, você recarrega todo aquele nó. Então, tem uma troca de informações baseada naquilo ali. Se você está apontando para o nó filho clientes, você vai receber atualizações de todos os clientes.
vai operar com todos os clientes. Se você está mexendo com o clientes número 1, código 1, então você mexe só com o recurso em particular dele. Se é o cliente código 1, o nome, a descrição, você mexe só com essa informação. Então, nós trabalhamos com o banco de dados com o conceito de referências. Você obtém uma referência por um ponto da árvore. Se você não citar qual é o ponto da árvore, ele vai te entregar o raiz. E aí você tem referência para todo ele. E essa referência é atualizada, é tratada na ida e volta com o servidor. Você tem que ser bastante cauteloso em como faz isso. Basicamente porque você ainda depende da rede. Claro que ele tem um cache local, mas mesmo para carregar esse cache local, isso pode acabar sendo um problema se por acaso você subiu demais na árvore ou tem um problema em relação a um volume de dados muito grande ou coisa assim. Como a gente comentou lá na apresentação sobre bancos NoSQL, de vez em quando uma desnormalização do próprio documento acaba sendo útil. Então, se nós trocarmos acho que eu usei o mesmo conceito lá no NoSQL, que era pensar em alunos e disciplinas. Nós temos duas visões, de matrículas e disciplinas basicamente, né? Nós temos duas visões para esses dois objetos, que são bastante comuns dentro de um sistema de controle, por exemplo, de uma universidade ou de uma escola. Você pode ver os alunos, a visão do aluno, e a partir do aluno saber quais disciplinas ele está matriculado, e a visão das disciplinas, e para cada disciplina quais alunos estão matriculados nela. Ora, em um banco SQL, um banco relacional, isso é bastante simples. Você tem uma tabela de alunos, uma tabela de disciplinas e uma tabela de relacionamento entre ambos, que a gente chamaria de matrícula. Na realidade é um pouco mais complexo, porque tem oferta de disciplina, tem matrícula, um certo semestre, assim por diante. Mas enfim, vocês entenderam. Você tem um relacionamento entre os dois, e você foca no relacionamento. Quando você pensa no banco NoSQL, você tem um documento SQL, um documento JSON. E esse documento JSON vai ter que ter esses dados todos alinhados. Se você tratar um banco NoSQL como se fosse um banco relacional, talvez você não tenha as vantagens que você queria ter do banco NoSQL e você não vai ter a flexibilidade que você tem no banco relacional de uma forma ou de outra, então você tem que usar cada ferramenta do modo que ela tenha. Todo esse preâmbulo para dizer que você vai ter que talvez desnormalizar os dados. O que significa, no caso de uma disciplina aluno, talvez você tenha que ter um ramo, né, um JSON com as disciplinas que contém os alunos que estão em cada disciplina e um JSON dos alunos que contém a disciplina que cada aluno está cursando. E sim, a informação vai estar duplicada. E isso é um pecado mortal, é uma desnormalização que faz com que qualquer DBA tenha calafrios e não durma por alguns dias, por algumas noites. Mas eventualmente isso pode ser necessário. Onde é que vai estar o controle? No seu software. O banco em si não vai controlar isso. Nem o Mongo, muito menos aqui o Firebase, o Real-Time Database. Então você tem que controlar isso no código e tem que ter um certo cuidado com isso. Mas isso pode ser necessário para tornar mais fácil a sua programação. Até principalmente se você está usando isso em outros sistemas, né? Se você tem além da interface móvel um back-end de um sistema maior por trás. E claro, essa duplicação permite a transversalidade de consultas que nós temos por padrão em SQL, mas tem seu custo, né? E você tem que analisar esse custo, como o desempenho vai se comportar, como essa confiabilidade dos dados vai se comportar e eventualmente aventar o fato de que talvez o Real-Time Database não seja a solução correta para você. Você pode se virar com um SQLite local, com web services, acessando diretamente os dados e gravando só no arquivo JSON puramente local. Pense sempre nas soluções diferentes. A gente já vai ver um slide sobre isso em particular. Essa aqui é mais ou menos a estrutura que você imagina ter dentro de um banco, de um Real-Time Database. Então você tem um nó raiz lá em cima, aqui você tem um nó intermediário em particular e dentro dele, isso aqui é um nó de um menu provavelmente, tem as saladas, e você tem uma chave aleatória para cada uma delas e os campos que são iguais para cada um deles. Olhando isso daqui, um JSON comum e parece um NoSQL. E tem muita semelhança, mas ele acaba sendo hierárquico, você tem um raiz ainda. Mesma coisa colocados aqui dentro, tem os perfis, os user IDs de cada usuário, o nome, o e-mail tem dois campos internos, qual o endereço de e-mail que a pessoa tem, um boolean para saber se está verificado ou não, se você conseguiu ter contato com ele ou não. Então você tem uma série de possibilidades de colocação da estrutura e aí você começa a ter as questões que eu posso buscar por user ID, mas eu posso buscar por nome ou por e-mail, e só para os e-mails verificados. Isso vai passar a ser um pouquinho diferente quando você pensa num banco NoSQL. E no volume que você tem, isso é possível a partir de um certo patamar, obviamente. E tem uma coisa interessante,
que é um pensamento comum, que é se a única ferramenta que você tem na mão é um martelo, todos os problemas que aparecem pela tua frente você vai achar que é um prego. Isso aqui é para lembrar que, por mais que nós tenhamos um banco de dados muito simplista, muito útil do ponto de vista de que ele é fácil de ser configurado, não tem uma estrutura em back-end, você tem APIs simples para acessar esse banco de dados, ele é basicamente de graça, tem um certo volume, como é o Real-Time Database, pode ser que não seja a ferramenta correta, não seja a ferramenta correta para aquele problema que você tem em particular. O seu problema seja um pouco diferente. Então não caiam na armadilha de achar que todos os problemas são pregos, porque daí você vai precisar só de um martelo. Nem todos os seus problemas podem ser resolvidos só com um banco de dados, como o Real-Time Database do Firebase, ou mesmo o Cloud Firestore. Sempre deixem na mesa as outras soluções, outras ferramentas que eles possuem. A grande vantagem, o bom programador é aquele programador que tem uma caixa de ferramentas bem suprida, com várias soluções diferentes, porque os problemas são inerentemente diferentes também. Então, não saia por aí achando que todo problema é um prego. Não preciso nem comentar o que pode acontecer com o seu sistema, mas basicamente na aplicação você pode ter um efeito bem diferente do que você queria e não vai ter usuários contentes, que é literalmente o que você quer no fim das contas. Bom, como é que eu implemento isso daqui? Você tem que ter isso configurado já no teu projeto, o teu Firebase, a gente viu como fazer isso já. E basicamente você tem que ir lá na console do Firebase, a console web do Firebase, você tem que pedir para criar um banco de dados. Quando você cria o banco de dados, ele vai te dar algumas opções, basicamente em relação ao Real-Time Database e o Firestore. Basicamente também relativo ao fato de que você tem alguns conceitos de segurança também. Depois disso tem que adicionar o SDK do Real-Time Database ao seu projeto, porque cada subprojeto dentro do Firebase tem uma API específica para ele. Seria muito... ia se desperdiçar muito espaço, talvez, você colocar todas as APIs numa mesma biblioteca. Então, você baixa uma API específica para mexer com o banco de dados, você baixa uma API específica para mexer com o storage, para mexer com a notificação, cada uma delas tem um conjunto de bibliotecas, ou uma biblioteca, um conjunto de bibliotecas para mexer com isso. Então, você tem que colocar isso lá no teu Gradle do teu projeto. Depois disso daqui, você tem que obter uma referência, um ponteiro, para o ponto no banco de dados que você quer. Então, você obtém uma referência para o raiz, uma referência para um filho do raiz, que sejam os clientes, e assim por diante. E a partir daí você começa a manipular os dados. Você pode executar operações de gravar informações lá dentro, apagar informações, alterar, fazer algumas consultas de forma específica. E tem até algumas operações avançadas, como transações, inclusive, que podem ser executadas dentro dela. E a programação não é muito complexa, porque esse banco de dados ele nasceu de uma forma simples. Ele nasceu para resolver um problema que é simples, com certo grau, que não por ser simples era fácil de ser resolvido, mas o problema e a solução tem que ser simples para serem elegantes, para que você, programador, possa usar de forma mais simplista. Bom, quando você cria o banco de dados lá na console do Firebase, você cria, ele pergunta, se por acaso ele perguntar para você, dependendo, isso aqui foi gravado em 2020, no começo de 2020, então isso pode mudar com o tempo, mas basicamente se ele fizer algum questionamento, você seleciona o Real-Time Database para isso. E se ele perguntar alguma coisa sobre segurança, você pode pedir para deixar a segurança como está aqui, que é sempre true para entrar com todos os usuários. Ele vai permitir, inclusive, deixar uma tarja vermelha, se não me engano, na console, colocando, olha, esse banco de dados está disponível, está aberto, todo mundo pode acessar ele. Para testes é muito bom fazer isso, mas depois você pode dar uma lida sobre como é que a autenticação funciona e daí usar as regras false ou auth diferente de null, porque você tem uma autenticação específica nisso. E a segurança do banco pode ser aplicada, inclusive, a ramos específicos dentro dela. Mas, enfim, quando você está criando para testes, pode ser útil, e não em produção, pode ser útil usar true para você poder focar em particular na parte de banco. Depois disso aqui, você tem que configurar o SDK dele lá no build Gradle da aplicação, não no projeto. Então, só dá a implementation com o Google Firebase Database, da versão em particular que ele está mostrando. Isso aqui está na documentação. Lá na console do Firebase também tem, sempre no canto superior direito da tela, você tem um link para a documentação. Clica lá e num Get Started, num Iniciar aqui, ele já te mostra mais ou menos como essa configuração vai ser feita. Dá um sync dentro do projeto e você está com a biblioteca disponível. No código Java, então, você pode obter referência. A referência é da classe Database Reference, você pode usar o nome que você precisar,
e você usa o objeto Firebase Database getInstance para você pegar a instância específica dele. Essa instance pode receber parâmetros em outras ocasiões, mas como nós só temos um banco aqui não particionado, é o banco do projeto que está configurado lá no arquivo de configuração do Firebase desse aplicativo, você vai pegar a referência por raiz dele. E daí o getReference, onde você vai escolher qual ponto da árvore da hierarquia você vai se conectar. Se você não passar parâmetro nenhum, ele vai se conectar diretamente no raiz. Vai acessar o raiz, você vai poder, a partir dele, começar a criar suas diversas informações. Se você já tem uma estrutura lá dentro, pode ser que você queira se conectar no getReference clientes, como eu comentei, getReference usuários, getReference produtos, daí tem uma referência daquele ponto para baixo. Isso aqui vai ser bem relevante, porque é raro que você queira uma referência direto para o raiz. Caso você faça isso, qualquer alteração feita no raiz todo, se você tivesse registrado num listener, por exemplo, vai envolver uma troca de dados muito grande. Para um aplicativo pequeno, com poucos dados armazenados, isso pode não ser um problema, mas vocês podem imaginar o que vai acontecer quando você começar a ter um volume razoável de informações disponível. Para você criar nós, basicamente inserir registros, inserir folhas dentro da sua árvore, você tem o método child e o método setValue. Sempre lembrando que você vai criar a partir do ponto que a referência estiver colocado. Então, se a gente voltar aqui nesse outro slide, esse getReference está buscando raiz. Então, qualquer coisa que você faça com esse ref1 vai ser feito no raiz. Se o teu getReference é para clientes, o ref1 vai se relacionar coisas de clientes para baixo. Bom, nesse caso aqui, você cria um ref1.child, um nome de valor aqui, você está basicamente criando um parzinho key value, como tem dentro de qualquer documento JSON, porque lembrem que isso aqui é um documento JSON que está armazenado lá. Então você cria uma key chamada valor geral com setValue qualquer valor. Então são com duas strings inclusive. Então você criou um parzinho lá dentro do teu banco de dados. Você pode criar algumas estruturas mais complexas, como criar um child, alunos. Dentro do aluno você cria um outro child, o 1001. Dentro desse child você cria um outro child, nome, e então dá um setValue fulano de tal. Você acabou de criar um ramo alunos. Dentro desse ramo você criou um ramo 1001, que é um código do aluno possivelmente. Dentro desse ramo você criou o campo nome. Então isso aqui é um aluno com a chave 1001 e dentro tem o campo nome, que é fulano de tal. Você pode acrescentar mais campos aqui dentro, pode criar um outro aluno 1002 e assim por diante, começar a criar os diversos alunos aqui dentro. Levando em conta que isso aqui é uma chave dada, específica, né? Você gerou a chave. A gente pode entrar aqui na discussão se as chaves artificiais e as chaves naturais são importantes, mas você tem as duas opções aqui nesse banco, como em qualquer outro banco. Eu deixo isso para consideração do seu próprio aplicativo. Mas claro que ficar fazendo isso daqui campo por campo, imagine que você tem um aluno, pode ter algumas dezenas de campos até, né? Campos e subcampos e mais informações ali dentro. Pode ser que seja meio complexo você criar isso daqui só com esse código todo. Então, você tem uma maneira de fazer isso de forma bem mais simples, que é usar um model, que é usar um POJO, um Plain Old Java Object. Como os models que a gente usa, os Java Beans que a gente usa em qualquer lugar. E uma regra dos Java Beans é que você tenha os seus atributos, os set gets para os atributos e um construtor default. Você tem que ter pelo menos essas 6 características colocadas lá dentro. Nesse caso aqui, eu pensando numa disciplina de algum curso baseado no sistema acadêmico, eu criei um model chamado disciplina model, inicializei ele aqui dentro e tenho 3 campos, o set código, uma descrição da disciplina e o departamento da disciplina. Obviamente pode ter muito mais, mas esses aqui são os básicos. E quando eu faço isso, então, quando eu vou adicionar a child, o value não vai ser só uma string ou outra coisa, porque na verdade o setValue pode aceita qualquer herança de Java Object. Pode ser uma string, pode ser um integer, uma classe wrapper do int, ou pode ser uma classe model. Então, eu acrescento um ramo disciplina, dentro do ramo disciplina eu crio a chave 1001, a mesma chave basicamente, e seto o valor Android avançado, que é esse objeto que eu criei. Então, a API vai criar para mim 3 ramozinhos aqui dentro, que é um para código, uma descrição e um departamento. Isso torna muito mais fácil a manipulação, porque tanto você pode usar isso para gravar informações, quanto, como você pode imaginar, para receber informações, obviamente.
você sempre queria isso na referência que você tem, então nesse caso aqui nós éramos obrigados a forçar aqui o child disciplinas, porque a gente estava usando disciplinas, e então colocar uma disciplina lá dentro. Mas é bem provável que você possa imaginar que a gente tem um ramo aqui chamado disciplinas, outro ramo chamado alunos, outro ramo chamado salas, outro ramo chamado cursos e coisas assim. E daí pode ser mais fácil que você crie uma referência, um database reference, direto para o ramo que você quer. Então você pega o ref, é a referência lá para o raiz, que você obteve, que a gente obteve no começo. Daí eu posso, a partir dele, criar um outro database reference, que vai se referenciar para o ramo disciplinas. E a partir desse momento eu posso só atuar em cima de disciplinas e inserir, consultar, buscar as coisas em cima desse ramo em particular. Então separa um pedaço da árvore para mim, mais ou menos como se separasse uma collection, uma tabela, onde vão estar colocados os dados somente daquela coleção, daquele agregado em particular. E um outro ponto interessante é que daí as operações todas ocorrem só a partir desse nível, principalmente a sincronização automática e os alertas que ele tem, as mensagens que ele cria baseado nos listeners. Então, se você tem uma referência para disciplinas e alguém altera as disciplinas, você vai receber o alerta e vai recarregar só os dados desse ponto para frente. E como você pode estar imaginando, eu posso fazer com que esse database reference seja até mais refinado. Então, o ref child disciplinas, dentro do ref disciplinas eu dou um ref para um código em particular e mexo só naquele código em particular. E aliás, isso é bem indicado, que se você for fazer uma alteração, um certo código em particular, obtenha referência para aquele código, mexa nele e depois libera essa referência para que você não precise ficar não só lendo, mas principalmente recebendo os alertas, levando em conta que é um real-time database, cada vez que você altera alguma coisa ele avisa todos os clientes, né? Relativo a uma porção muito grande, muito maior da árvore. Procura reduzir isso ao máximo que você puder. O método child, como a gente viu aqui, ele precisa que você passe um código para ele, mas e se eu quisesse criar um código aleatório, basicamente um código geral? Você pode usar o método push, que faz a mesma coisa do child, só que daí cria uma chave hexadecimal aleatória que você pode usar. Bom, para leitura de dados, num real-time database, a leitura de dados ela pode ocorrer quando você quer, quando você força ela. Então, eu estou consultando aqui o aluno com o nome Leandro. Então, eu busco o professor com o nome Leandro, eu busco em particular aquele professor naquele momento, eu quero ver os dados deles colocados ali dentro. Mas como ele é um real-time database, quer dizer, ele avisa das alterações, essa leitura pode acontecer no momento onde você só deixa um listener rodando, e tem uma lista, e ele te avisa, olha, a lista de alunos mudou, recarregue esses dados localmente. Esses dois momentos são colocados no conceito de listener. Então, basicamente, o que você faz é registrar a tua aplicação para ouvir alterações num certo ponto da árvore para baixo. Então, você pega um ramo da árvore. Esse ramo pode ser o raiz, o que claramente não é indicado, ou um ramo intermediário, o ramo disciplinas, o ramo professores, o código do Leandro e assim por diante. O listener, como qualquer outro listener em Java, a gente pode criar uma classe anônima que trate ele, e como um listener pode ser adicionado, sempre tem um add listener, você pode remover esse listener também. Então, você ouviu por um tempo pré-determinado, você não quer mais ouvir, você pode remover. E como é muito provável que aconteça o fato de alguns listeners serem úteis só para uma vez, então você quer só consultar um dado daquela informação em particular e pronto, você já tem os métodos para os dois. Então, quando você cria um listener, você pode ter o listener for single value event, onde você quer só ver uma vez, e o value event listener, que é quando você quer continuar ouvindo até que você encerre o aplicativo, até que você braçalmente remova aquele listener. Todos eles recebem um value event listener e criam uma classe anônima, um new value event listener. Tem um código aqui que mostra um pouquinho disso. Então, disciplinas add listener for single value event. Você tem duas opções, ou disciplinas.add value event listener ou add listener for single value. Nesse caso aqui, esse single value event ele vai executar uma vez e vai remover esse listener automaticamente. É uma leitura básica, uma consulta básica. Nesse caso aqui, inclusive o Android Studio te ajuda a fazer isso. Assim que você começa a escrever aqui o New Value Event Listener, ele completa de forma geral, e você vai criar esse listener, que é uma classe anônima, né? A gente passa ela com um parâmetro dentro dessa chamada de método, tanto que o final do método está aqui embaixo, fecha o passagem de parâmetro, ponto e vírgula. Você cria o New Value Event Listener e ele tem dois métodos principais. Esse onDataChange, que alterou o dado, ou é a primeira vez que está rodando esse listener, ele vai te colocar as informações. Se fosse não um single value
Mas se fosse um listener convencional, cada vez que o dado fosse alterado, você seria chamado novamente. Então pense isso muito bem na sua programação. Se você colocar um listener convencional, cada vez ele vai chamar esse método novamente e vai executar isso. E on cancel, que é quando você cancela ou tem um erro qualquer que acontece no database. Isso pode ser importante que você pense também. Isso aqui mostra o método convencional pelo qual você faz a leitura. Então, esse for single value event é um método convencional e bem utilizado, e isso acaba sendo usado boa parte das vezes. Mas caso você use o listener convencional, você vai ver isso, vai ter esse método onDataChange executado tantas vezes quanto necessário. Se houver algum erro, você vai ter o onCancel, cancelado basicamente pelo servidor. Então é bom que você analise esse erro aqui para poder mostrar para o usuário, para tomar alguma decisão dentro do teu aplicativo. No listener você pode ter o método onDataChange. Percebam que o onDataChange, eu esqueci de comentar, ele recebe um data snapshot, que é uma fotografia momentânea, um instantâneo daquele estado dos dados que você tem. Então, um snapshot daquele momento que você possui. E esse snapshot aqui dentro eu estou dando um getValue nele, estou executando o método getValue. Como estou falando de por exemplo, de uma disciplina ou coisa assim, eu poderia ter uma disciplina model, aqui eu coloquei só um model, onde você dá um getValue e já transforma ele nesse model.class, nesse model.class. Então ele já pega os dados e tenta converter para esse model em particular. Se os dados não tiverem assim, ele pode gerar algum erro, obviamente. Ou se receber um objeto totalmente não preenchido. Mas o snapshot ele já tenta carregar isso para os valores da classe em particular que você tem. Se isso daqui for uma chamada única, você está buscando só uma disciplina em particular. Se você estiver carregando um conjunto grande de disciplinas, esse snapshot pode ter uma coleção desses objetos. E não só um array JSON, um JSON array, e não só um objeto. E para isso você daí busca o dateSnapshot.getChildren. Você não quer só o value. O value vai funcionar também, mas o value vai trazer um value que é um documento JSON com todos os filhos colocados ali dentro. E você vai ter que depois talvez tratar isso manualmente. Com o dateSnapshot.getChildren, você retorna um iterable, uma interface iterable, baseada que é um iterável de dateSnapshot. A gente tem aquele for, que já é quase antigo em Java, então você dá um for dateSnapshot, a partir desse iterable você extrai todos os dateSnapshot, e esse dateSnapshot você pode então daí converter numa class, num model, e daí usar o model de alguma forma. Então essas aqui são as duas maneiras de você ler os dados, tanto lendo um dado único, quanto lendo uma coleção de dados que vai ser colocada ali dentro. Bom, os nossos podem ser alterados da mesma maneira que criados, então quando você dá se você usar um método child setValue para uma chave que já existe, ele vai substituir essa chave, e daí você basicamente substitui inteiro, né? Você faz uma atualização completa. Caso você queira, digamos que você queira atualizar uma disciplina, né? Você altera o objeto model da disciplina e dá um setValue, ele vai alterar ele como um todo. Caso contrário, você pode usar o método updateChildren. Quando você cria um map com chave e valor só dos atributos que você quer alterar. Então, se por acaso o documento for muito complexo, muito grande, você quer só alterar lá só a cidade, só o CEP daquele cliente particular, você pode usar o updateChildren para isso. A exclusão de dados é usada com removeValue, se busca num child, remove esse value, é bastante simples também. E nós temos uma série de operações avançadas, porque aquela consulta, dos únicos acessos que nós vimos em termos de consulta é a consulta baseada numa chave, que é com buscar um valor só, ou uma lista de valores, quando você deixa referência, o database reference, para o nível superior. Lá você pode ter uma consulta um pouco mais complexa, que você tenha filtros, que tenha ranges. Não imagine que você tem uma consulta muito complexa aqui dentro, porque afinal de contas não é um SQL full operacional. Tem algumas interfaces limitadas. Mas ele tem objeto da classe query, que você tem métodos para fazer ordenação e para fazer seleção baseada na ordenação. Seleção para buscar em particular um certo objeto ou para buscar uma faixa de objetos. A gente pode ver alguns exemplos disso também depois. Nós temos transações também. E as transações vão ser úteis quando você tiver valores que por acaso tenham risco de sofrer acesso por mais de um usuário ao mesmo tempo. Não um score de jogo, mas talvez o número máximo de usuários no jogo, o status do jogo, talvez, ou alguma coisa assim. Tem um método chamado runTransaction,
e dentro dele tem um Transaction Handler. O Transaction Handler tem métodos para você dar o do transaction e o onComplete. Então, basicamente, você solicita que o Firebase execute aquela transação, que vai ser executar aquelas alterações, quaisquer operações de alteração dentro de um database reference particular, e você vai receber um método onComplete, que pode receber um código de completude correta ou, inclusive, um código de erro. Você tem que tratar esses códigos se for o caso. A gente não vai ver transação na demonstração provavelmente, mas é um assunto que vocês podem dar uma busca na documentação. E esse aqui é um assunto que recebe o selo RTFM, Read the Manual. Busca lá no manual. Então, você costuma dar uma lida no manual, eu sei que vocês já fazem isso normalmente, né, mas esses aspectos vão precisar um pouquinho desse selo em particular. Outras coisas que você pode fazer é ter aplicações que sejam 100% offline. Por natureza, ele faz caches. O Real-Time Database faz caches. Mas o cache, como eu comentei no começo da apresentação, ele precisa que você tenha acessado a informação inicialmente. Se você não acessou alguma coisa, você não tem cache. O cache é uma operação a posteriori. Se você quer já desde o início manter alguma informação offline, você pode setar para um certo reference que ele mantenha essa persistência local, que ele grave num disco local, que grave no storage local. O método basicamente é esse daqui, que é o setPersistence_enable_true, para uma instância do banco de dados, para uma instância particular que você tem. Aí ele vai baixar localmente e a aplicação pode correr isso de ficar um pouco mais lenta, porque ele vai ter, num dispositivo mais simples, eu diria, porque ele vai ter que ficar fazendo essas trocas, daí toda operação que você faz, ele vai buscar a operação dentro do banco, vai gravar no banco local, então te mostrar. Todos os listeners vão funcionar dessa forma também. Você registra um listener, ele busca lá, ele tenta fazer uma atualização disso cada vez que a aplicação entra no ar. E pode ser que você tenha o risco de, por exemplo, você reseta, você dá um reboot no teu dispositivo, você desliga e liga o seu celular e ele volta sem conexão de rede. E então você tem que buscar a informação em algum ponto, ele não tem cache, não tem como acionar uma conexão, então vai buscar do disco local. Você pode forçar a sincronização somente em alguns pedaços da árvore aqui também, e você tem um comportamento diferente da tua aplicação quando ela está online e offline. Se ela está online, ela vai tentar fazer o máximo possível para buscar a informação direto da rede, atualizar o teu cache local e então mostrar as informações. Mesma coisa com as atualizações, mesma coisa com os listeners. Mas, por exemplo, você faz uma query, a query vai tentar rodar com os dados locais, o listener vai ocorrer com os dados locais e assim que você tenha conexão novamente, pode ser que o listener dispare uma operação novamente, dispare o método para você poder atualizar os seus dados. As transações, então, serão enfileiradas também, vão executar localmente e vão ser enfileiradas, e daí você tem que prestar muita atenção no método de retorno, porque pode ser que ela retorne com erro, porque a transação ela é usada para um tipo de campo onde você pode ter um potencial acesso concorrente. Então, cuide com as transações quando você está mexendo com esses dados offline, e prepare sua aplicação para basicamente reverter o que você fez, caso a transação dê errado. O que pode acontecer se o dado tem essa premissa de ter bastante concorrência. De novo, aqui também tem o selinho RTFM. Isso aqui vale a pena você dar uma boa olhada na documentação, ver como é que isso funciona e coisas assim. De forma geral, o Real-Time Database é uma solução muito sólida, muito estável e que oferece um desempenho muito bom. Ele é surpreendentemente rápido, mesmo com redes que não sejam assim tão boas, tão capazes, como pode ser uma coisa que a gente tem de vez em quando. Ele tem um funcionamento offline automático e você pode forçar um pouco mais do que isso nele sem muito problema. As APIs dele não são complexas, até porque a proposta de solução dele é simples. Se tiver alguma coisa muito complexa, talvez seja o fato de você usar um SQLite local ou Web Services ou coisa assim. Mas a estrutura de dados dele é baseada em SQL, então você tem que imaginar que você não tem o que você teria num banco SQLite, mesmo num banco SQLite, que é um banco pequeno, que é um banco embedded. Você não tem tantos recursos quanto teria ali dentro. Ele é um banco documental e hierárquico, então é um NoSQL, bem NoSQL, né? bem longe do aspecto relacional, mas é um grande documento JSON. Você pode navegar pelos nós ali dentro, pelos nossos filhos, e avançando nos filhos, descendo mais na profundidade da tua estrutura, subindo e trabalhando à vontade.
As operações são com APIs proprietárias e tenham cuidados com volumes, com grandes volumes de dados. No plano gratuito em particular. No plano gratuito você não consegue particionar os dados. Só permite isso se você usar o plano Blaze. E se você usar demais, vejam os limites que tem lá no price, no plano gratuito, o seu aplicativo pode simplesmente parar de funcionar se você não tem um plano Blaze para ser contratado. O ponto interessante do plano Blaze é que ele inclui o plano Spark, que é o plano gratuito. Então, no Blaze você vai pagar quando você exceder o que está no Spark. Se você tiver esse recurso, se você tiver esse tipo de possibilidade, já vale a pena deixar ele no plano, que seja o plano mais por volume, ou ficar analisando o teu aplicativo, né? Claro. E eventualmente, quando ele cruzar esse limiar, cruzar esse threshold de passar do volume que você tinha gratuito, ele já começa a cobrar, mas provavelmente, dependendo de como é o modelo de financiamento do seu aplicativo, quando ele chegar a esse limiar, quer dizer que ele já está com uma atenção suficiente ou suficiente para trazer recursos para você, espera-se, né? Cada caso é um caso, eventualmente. E sempre lembrar do problema do martelo do prego. Tem várias soluções para você ter esse tipo de armazenamento de dados em Android, não só as soluções do Firebase, incluindo tanto o Real-Time Database quanto o Cloud4Store. E por mais que as APIs do Firebase sejam bem simples, talvez de vez em quando você não possa contar só com elas. Então vale a pena você pensar nessas opções, deixar à mão e verificar ao longo do tempo de execução, tempo de vida do seu aplicativo, quais limites vão ser empurrados e que tipo de acesso que você vai ter no banco de dados, porque isso pode ser determinante para você escolher uma solução ou outra. Claro que você tem trabalho de programação adicional, dependendo da solução que você queira, mas se isso for necessário para que o teu problema seja resolvido, é o que você tem que fazer. Isso daqui conclui o que a gente viu do Real-Time Database. A gente vai ter algumas demonstrações que vão mostrar isso, como funciona, e vocês vão perceber que ele é realmente bastante simples para ser usado e é um recurso muito bom. De novo, é um ótimo recurso que você tem que ter dentro do seu arsenal de ferramentas do programador para solucionar os problemas que o seu aplicativo possa encontrar pelo meio do caminho. Obrigado, gente. Até mais.